Olá, meus queridos, graça e paz em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que a mão do Senhor esteja sobre você, te abençoando, te sustentando e te fortalecendo. Que você sinta, que você perceba e tenha fé que Deus continua cuidando de você, que Deus continua te abençoando, ainda que não pareça, ainda que você não perceba, ou mesmo que haja dúvida em teu coração, ou mesmo que haja uma certa insegurança. Quem sabe você tenha um coração cético e duvidoso, se torna incrédulo diante de tanta situação, tantas adversidades, lutas, aflições deste mundo. Mas eu quero dizer para você que Deus, Ele é o mesmo Deus que operou no passado, o mesmo Deus que por meio do seu Filho Jesus Cristo, o mesmo Deus que por meio dos apóstolos e da igreja até o dia de hoje é o mesmo Deus. Ele será eternamente. Que bom poder estar gravando mais um vídeo, mais uma oportunidade que eu estou tendo para poder contar um testemunho, compartilhar com você um testemunho de um grande milagre. Milagres a medicina e os médicos não podem fazer, somente Jesus. O que é milagre? É aquilo que somente Deus pode fazer por meio de Jesus e intervir. E o teu Deus, o meu Deus, é o Deus do milagre, das causas impossíveis. Quero mais uma vez me sentir instrumento de Deus para abençoar a sua vida, a sua casa e a sua família. Quero que esta oportunidade deste vídeo de hoje possa despertar você diante de algo que Deus fez através da minha vida por meio do Espírito Santo, pelo poder da palavra. E eu quero no final deste vídeo contar o que aconteceu. Mas antes eu quero ler um texto da palavra de Deus que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, e a partir do versículo 10, que fala sobre a conversão, a experiência de Paulo na sua conversão com Deus por meio de Jesus. E o texto diz o seguinte: e havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias. Paulo teve esta visão e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, de Paulo, de Saulo, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse Ananias. Disse-lhe, porém, o Senhor a Ananias: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios
e diante dos reis e de todos os filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa aonde estava Saulo, e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor que te apareceu no caminho de Damasco, no caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram os olhos, e logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas. E imediatamente recuperou a vista e, levantando-se, foi batizado. Não vou entrar em detalhes para não prolongar. Não vou esmiuçar aqui o texto para não prolongar o vídeo, porque esse vídeo tem o propósito de contar o testemunho. Mas só quero dizer que Paulo não só teve uma experiência a caminho de Damasco, de ver o Senhor Jesus, mas também Saulo, depois chamado Paulo, ele viu, ele sentiu, ele experimentou o milagre, quando Deus então fala com Ananias, para que fosse aonde Saulo estivesse, e chegando ali, colocando as mãos sobre ele, orando por Saulo, as escamas caíram dos seus olhos, ele passou a enxergar e passou a ver. Ele então foi cheio do Espírito Santo, e diz o texto que em seguida foi batizado. Isso é um milagre. Por isso eu quero compartilhar com você e dizer que Deus continua fazendo milagres, coisas impossíveis nesse tempo, nesse século 21, neste mundo contemporâneo. E eu quero compartilhar com você em um momento ainda no início do meu ministério, quando eu pastoreava a Igreja Metodista Wesleyana em Ricardo de Albuquerque, fazendo um culto, ou seja, um trabalho, um culto de libertação à tarde. Pegava 2 ônibus e ia para a igreja de Ricardo de Albuquerque. Naquele tempo eu não tinha carro, andava de ônibus e tinha uma certa limitação financeira, tinha uma certa dificuldade, passando por algumas dificuldades, mas mesmo assim, até muitas das vezes eu pedia dinheiro emprestado para ir ali a esse trabalho, para não deixar de realizar esse trabalho de libertação à tarde. Não me lembro, me parece que era às quartas-feiras, às 15 horas. E todas as quartas-feiras, se não me falha a memória, eu estava ali realizando esse trabalho. E um determinado dia, ou quarta-feira desse trabalho, eu estava dando prosseguimento, não me lembro se eu estava pregando ou estava orando, alguma coisa acontecendo, mas eu me lembro que entra naquela igreja, naquela tarde, uma mãe com o seu filho ou a sua filha, não me lembro hoje se era uma menina ou um menino, eu acho que era uma menina, se não me falha a memória, entrou com ela em seus braços, entrou com a criança em seus braços, gritando e chorando, que a sua filha estava morta, de que não havia mais respiração, o fôlego da vida não estava mais nela. E quando ela se aproximou do altar e eu vi aquela criança, já estava roxa, já estava com o semblante roxo,
lábios roxos, sem movimento e sem respiração. Eu então peguei aquela criança e apresentei ao Senhor, orei ao Senhor. E quando eu faço aquela oração, aquele clamor, para que Deus pudesse repreender aquele espírito de morte e dar vida àquela criança na mesma hora deu um suspiro forte, respirou profundamente. O ar, o fôlego retornou àquela criança e ela começou a chorar. E a mãe e todos que estavam ali ficaram maravilhados. A mãe começou a chorar e agradecer ao Senhor pelo milagre que estava acontecendo, porque depois a mãe disse que a criança estava doente já há alguns dias e a criança não comia e não bebia, ou se fazia com dificuldades, mas tinha uma certa limitação por consequência dessa doença e dessa enfermidade. E eu peguei aquela criança e entreguei nos braços da sua mãe, e a sua mãe então glorificou o nome do Senhor. E depois eu soube que aquela criança realmente não só Deus deu a ela o fôlego da vida, Deus não só ressuscitou aquela criança naquele momento, como aquela criança foi curada e passou a comer depois que saiu dali. É um testemunho rápido, mas que tem um fundamento, que tem uma eficácia, que tem um propósito para glorificar o nome do Senhor. Testemunhos servem para isso, para que o nome do Senhor seja glorificado. Testemunhos que edificam a sua vida e a minha vida. Que Deus possa te abençoar com esta palavra e com este testemunho. Peço a você que você vai lá no meu canal no YouTube e ali dá um like e inscreva-se e divulgue para que outras pessoas possam então ouvir esses testemunhos. Já tem alguns testemunhos lá, esse é mais um, estarei contando outros testemunhos que Deus fez através da minha vida durante 32 anos de ministério. Eu havia dito que era 34 anos, mas são 32 anos de ministério. E depois você vai acompanhando os vídeos, os testemunhos, porque você vai ter e vai ouvir testemunhos fortíssimos. E esse foi um dos testemunhos fortes, mas haverá outros. Que Deus possa te abençoar a sua vida, a sua casa e a sua família. A Deus todo louvor, toda honra e toda a glória.